Olá, queridos, aqui Marconi Teixeira, do canal O Indirite Brasil Instrutoria. Como proposta, nós temos trazido de costume aqui narrações do nosso texto, onde é postado ali no LinkedIn artigos que buscam promover a vida das pessoas. E nessa série eu estou tratando de 4 princípios de sabedoria, que eu narrei até em outro vídeo, que seria sabedorias da Bíblia, como são aplicáveis à nossa rotina de administração e do convívio e das relações. Então eu procurei especificamente algumas coisas. No caso da Bíblia, são conselhos de Provérbios, de Salomão. Gravei agora há pouco um conceito da cultura oriental, onde eu falei das latas d'água. Muito lindo esse texto. Eu acho que você deve ir lá e assista o vídeo lá. Eu creio que você vai ser muito abençoado. E hoje, especificamente, aqui no canal Indirite Brasil Instrutoria, com o Dr. Marconi Teixeira, nós vamos falar exatamente dos princípios de aconselhamento e sabedoria de Provérbios, escrito por Salomão. Segundo historiadores e a própria Bíblia, o homem mais sábio, que já escreveu até hoje. E os textos dele são muito atuais, por sinal. Então, o título desse vídeo é Os Conselhos de Salomão. E o subtítulo é Caráter antes da competência. Caráter antes da competência, tá certo? E os textos de Provérbios, eles apresentam muitos conselhos, todo recheado de conselhos, são orientações. Já se deu na fase adulta, chegando à melhoridade de Salomão, onde a pessoa ganha mais sabedoria ainda. O Salomão, ele, quando foi pedir a Deus, ele não pediu riquezas, grande tesouro, ele pediu sabedoria. E isso é uma coisa extraordinária, a pessoa ter o discernimento. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é discernimento, outra coisa é inteligência. Inteligência, todo mundo tem inteligência. São multiplicidades de inteligência, E Salomão, ele apresenta muitos conselhos. E não tem como, num vídeo de 15 minutos, você falar de todos os conceitos, de todos os fundamentos. Então, vamos falar de um que subsiste ou fundamenta, ou sustenta todos esses outros fundamentos, Vamos falar de um que sustenta todos os outros. E o interessante é o Billy Paul. Billy Paul, ele gosta quando tá gravando. Eu nem apago porque tem gente que gosta. O Cheetos, ele late, é quase uma flauta. É lindo, Pois bem, o Salomão, ele começa de um jeito muito curioso. Porque quem chega ditando, impondo, e é porque eu sei, aí geralmente não vai encontrar ouvidos generosos a receber aquilo, Então, o Salomão, ele não começa... Ele não vai explicando técnica. É muito curioso a estratégia do Salomão a falar sobre as sabedorias aplicáveis à minha vida e à tua vida. Você, querido amigo que acompanha o canal Instrutoria, o Indirite Brasil Instrutoria, e quero até fazer um apelo. Esse canal é um canal recente, novo, e precisamos que você se inscreva, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais esse vídeo será projetado e mais pessoas serão alcançadas e beneficiadas, Se você é cristão, serão abençoadas, tá certo? E eu sou cristão, tá certo? Então, ele não começa por técnica, ele não começa por estratégias, ele não começa por desempenho, ele começa pelo caráter. A alma da coisa. Que aço é esse? Até o aço tem alma. Até a louça tem alma. Então, a madeira tem a alma. O que dá importância da madeira é a alma dela. Que madeira é essa? A alma da madeira. Então, é o caráter que define
como aquilo vai desempenhar, né? E o texto que nós separamos é o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Esse é o texto que nós começamos a pensar nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, na hora que você tiver. E esse temor aqui não fala de medo. Não é interessante? Temor, mas não é de medo. Fala de consciência. Então, no teu convívio, na tua relação, no teu emprego, no teu trabalho, no teu dia a dia, tá certo? Precisamos de ter consciência. Fala de humildade. Humildade não é você deixar as pessoas atropelarem por cima de você, você não se valorizar, você não ter autoestima. Humildade é você entender-se como um ser finito, que está em aprendizado, que está em crescimento. E todo aquele que se vê, você não vê um grande sábio se ditando. Recentemente, quando você vê alguém, eu sou super sábio, aí você já começa a ter muita reticência a respeito daquela pessoa, porque o sábio mesmo... Eu me lembro uma pessoa que eu fiz uma pergunta a ele, tem 40 anos, e essa semana eu estava me lembrando dessa pessoa. E ele parecia o Mr. Magoo. Você sabe o que é Mr. Magoo? Aqueles olhinhos assim? E eu fiz uma pergunta a ele, e ele sabia a resposta. E dizia a respeito ao meu destino. E ele sorriu e fechou os olhos. Aquilo para mim foi uma resposta. E eu não esqueci. Então, humildade e consciência. Humildade e consciência. Reconhecer limites. Sobre o que estamos falando? Sobre sabedorias. São 4 sabedorias. Sabedoria grega, sabedoria persa, sabedoria oriental da China e sabedoria de Salomão em Provérbios. E hoje estamos tratando o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Esse temor é medo? Não. Tá certo? E o que é esse temor? Consciência. Né? Consciência. A sabedoria que é ensinada na Bíblia não é esperteza. A esperteza envolve maledicência, desonestidade, capciosidade, todo tipo de transgressão. A sabedoria, ela diferencia da esperteza porque ela é limpa. A sabedoria, para você ganhar, você não precisa tirar vantagem ganhar não é com desonestidade, não é criando desvantagem para o outro de forma desleal, tá certo? Os grandes atletas que são ovacionados são os que ganham lealdade. O cara que ganha a luta lá no meio do Street Fight lá, com o dedo no olho, depois quando a câmera pega aquilo, ou uma campanha política, ou um concurso, com desonestidade, no dia que for descoberto. Então, sabedoria é diferente desse tipo de esperteza, né? A sabedoria é formada no coração, tá certo? O texto que a gente está tratando, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. E isso faz a diferença. A competência sem caráter constrói rápido. É verdade. Tem muitos crescimentos que é rápido. Jogo legal, jogo de sorte, jogo trapaças, né? Tem um esquema, um macete. Tem um macete, tem um esquema. E eu estou no Brasil, você vê aí no noticiário quem entra no macete, nos esquemas. Então, caráter está longe desse tipo de coisa, tá certo? A competência sem caráter constrói rápido. E com certeza destrói mais rápido ainda. Então, no final, a liderança sem caráter, ela vira abuso, tirania. A diretora disse que eu não, como pregador, às vezes eu quero me estender. E ela disse que eu me contenha só na narração. E é isso que vai trazer proveito para a sua vida, tá certo? Comunicação sem caráter vira arrogância. Devemos ter humildade e não devemos ser arrogantes.
Eu tenho dificuldade de aprender alguma coisa com uma pessoa arrogante. A fisionomia dela, o olhar dela, parece uma águia. Não que você... Muito pelo contrário, a águia é um exemplo belíssimo para a gente seguir na vida, né? Ela consegue respirar em ambientes que outras aves não conseguem. Ela voa tão alto que ela consegue respirar o pulmão dela. E é assim que a gente... E eu espero que você cresça. E eu espero crescer também. Voar como águia. Mas tem gente que tem um olhar ferino como um animal de rapina, né? Então, isso não... Tá certo? Liderança sem caráter vira abuso. Comunicação sem caráter vira arrogância. Decisão sem caráter vira imprudência. Olha... Isso a gente poderia falar aqui o tempo que desejasse, né? Decisão sem caráter vira imprudência. E a imprudência transborda para todo mundo que está perto da gente. Então as nossas decisões também devem ter caráter. E Salomão entende algo que muita gente ignora. Antes de saber fazer, é preciso saber ser. Aquela teoria, né, da valia está na nossa natureza, né? Mais vale ser do que ter. Então, tem pessoas que corrompem a alma, o corpo, para ter alguma coisa, vale tudo. Isso é corrupção de caráter. Isso não é um bom caminho. Isso não é instrução. Ninguém pense que isso vai trazer um resultado duradouro, e os tempos passam, e o tempo vai passar, e vai chegar a idades como a minha, e é bom que você tenha portos seguros, que você tenha ótimos alicerces. É isso que o nosso canal de instrutoria tem trazido para as suas vidas, tá certo? Então, o conselho de Salomão é, antes de saber fazer, é preciso saber ser. Eu posso usar até um andágio, né, um provérbio popular, não provérbio de Salomão. Diz, quer conhecer alguma coisa ou conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Quer conhecer melhor essa pessoa, tire o poder dela. Então, venha isso, da questão do caráter, de quando a gente tem as coisas. Eu nunca fui modificado pelos cargos, pelas posições que eu tive e tenho na vida. Eu sou do jeito que sou, na humildade de que fui instruído pela minha mãe, né? Então foi isso que eu aprendi no meu coração e trago com muita humildade, com muita simplicidade para ser instruído no seu coração também, né? Então o problema de muita gente hoje não é que esteja faltando conhecimento. Hoje, conhecimento, você aprende conhecimento muito rápido. Você abre 3 IA, você tem 3 respostas de conhecimento diferentes. Você pesquisa no search, no busca do internet, você tem livros, você tem palestra de todo jeito, tem vídeo. Então, conhecimento hoje não é um problema. Muitas vezes o que falta é fundamento. E o caráter é um fundamento extraordinário. Até na Bíblia, já que está se falando de Salomão, diz o caráter de Deus. Aí diz, Deus é. Tá certo? Até Deus tem o caráter de Deus. E nós devemos ter isso também, né? E sem caráter, nada sustenta muito tempo. Então, esse é o terceiro vídeo dessa série de conhecimentos, né? Conhecimentos da cultura árabe, conhecimentos da cultura grega, conhecimento da cultura oriental e conhecimentos de provérbios de Salomão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, né? O canal Indirite Brasil. Você pode procurar Dr. Marconi Teixeira ou no LinkedIn, vai estar fixado debaixo desse vídeo o link para o LinkedIn. Lá tem mais de 60 artigos. E se você gosta do nosso trabalho, nos ajuda aí, né? Se inscreve, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas pela instrução, pelo aprendizado com caráter, cada vídeo especificamente naquilo que a gente está trazendo. Fica na paz, até o próximo. O nosso canal, o Indirite Brasil Instrutoria. Eu sou o Dr. Marconi Teixeira. Fica na paz.